Pessoal da Arquibancada Tricolor, eu falei no último vídeo que a gente gravou no meio da semana, na quarta-feira, né? É um jogo que não vale nada, não valia nada, o jogo de hoje não valia nada, é um jogo pelo Campeonato Paulista, assim, ganhar ou perder, tanto faz. O São Paulo provavelmente estará nas próximas fases do campeonato, né? E na próxima fase do Campeonato Paulista, mas assim, o que eu tinha dito o jogo era ruim porque se São Paulo ganhasse, não ia refrescar nada, só ia acabar com um tabu incômodo que vem desde 2007, sem vitória no Morumbi, mas se perdesse ou empatasse seria um inferno. E acabou acontecendo o pior, que foi o São Paulo perdeu. Ah, melhorou em relação ao jogo do jogo que aconteceu no Itaquerão para Libertadores? Sim, melhorou. Mas, o que foi? De novo, 13 minutos de jogo, Danilo foi lá, fez 1-0, São Paulo ficou ciscando com a bola. De novo, mostrou várias deficiências. Já no gol do Danilo, assim, parece que o time esqueceu que não tem impedimento no lateral, ficou um time todo perdido. O meio de campo jogando muito mal, mas o São Paulo ainda teve alguma pressão e tal. Foi para o segundo tempo. São Paulo teve ainda uma penalidade a favor e uma expulsão do time do Corinthians. O Rogério bateu mal, mas bateu muito mal, mas muito mal. Assim, não foi um negócio ridículo, assim, ele chutou com força, mas meio que no meio do gol. E o Cássio fez a defesa com a perna, a bola ainda bateu no travessão e tal. Não deu sorte, mas ele se colocou como culpado, sim. Hoje ele foi o responsável, não pelo São Paulo não ter vencido, mas pelo São Paulo não ter conseguido sequer empatar o jogo, ou pelo menos se dado um calor e tal. O São Paulo ainda fez 2 gols impedidos ali, que estavam realmente impedidos, do Luiz Fabiano e Centurion. Mas assim, vamos por partes, tá? Primeiro ponto do Rogério. Quando o Rogério bateu o pênalti, no final, que ele se colocou como responsável, o Cássio deu uma declaração dizendo: a equipe do Corinthians tem profissionais que mapeiam os principais jogadores que lado chutam. Isso acontecia no São Paulo, na época do Tele. Isso não acontece hoje em dia no São Paulo, é só ver a média aí de quanto que o Rogério erra de cantos em penalidades. Porque assim, o Zete não era aquele monstro por acaso. Existia toda uma equipe, existia uma preparação. O São Paulo, então, tem aí muitos problemas que a gente vai decupar nesse vídeo, que eu não queria porque assim, é cansativo. Mas mais uma vez, falta muita coisa no São Paulo, desde preparação tática, preparação física, desde um técnico, né? Enfim, tem muita coisa errada. Então vamos por partes. Primeiro, o Rogério errou no pênalti, então assim, muita culpa para ele. É um jogador sim que tem crédito, que não comprometeu lá atrás, mas que foi bater o pênalti. Por quê? Porque o São Paulo tem um bando de moleques que joga. A gente não vê atitude no time de São Paulo. Nem mesmo quando o time estava jogando com 11 contra 10, não se vê atitude. O segundo ponto, o Muricy no meio da semana falou: o Centurion, ele estava tímido, não sei se valia a pena colocar para jogar. Foi de longe o melhor jogador do jogo, não foi o melhor jogador do time de São Paulo, foi o melhor jogador do jogo, procurou o jogo o tempo todo. Se aquilo é timidez, eu começo a desconfiar que o Muricy não entende de futebol. Vou repetir, o Centurion, ele não devia estar tímido, ele devia estar com vergonha do resto da equipe dele que não joga bola. Ou do treinador que não treina. E assim, gente, de novo, eu não gosto de falar do Muricy porque é assim, sou eternamente grato. 3 títulos brasileiros seguidos. É uma marca, assim, fantástica. Mas de uma época na qual o Muricy tinha um esquema tático e não ficava trocando o time jogo a jogo. Segundo ponto, assim, o Muricy nos salvou do rebaixamento. Ok, concordo. E o Muricy é um dos caras que apregou: porque técnico é mandado embora, porque no futebol tem aquela coisa, porque não tem camaradagem. Só uma pergunta pro Muricy: quando um jogador não tá jogando bem 1, 2, 3 jogos, o que o técnico faz? Tira ele do time? Por que com o técnico teria que ser diferente? Em relação à camaradagem e tal, me desculpe, Muricy, mas assim, um treinador de futebol brasileiro tem um salário que cobre o risco dele ser demitido. O cara ganha o suficiente para correr esse risco. Compara aí com o que os demais brasileiros, nós, pobres mortais, ganhamos. Então assim, não venha com esse discurso. Eu não quero só responsabilizar o Muricy, mas assim, de novo, São Paulo tá há tantos jogos e nós não temos ainda um padrão tático. O Muricy ficou desde o meio do ano passado dizendo que Pato e Luiz Fabiano não podiam jogar juntos e agora eles são a dupla titular deles. Assim, como é que acontece essas mudanças? Isso a torcida falando o tempo todo. Por que não põe os dois para jogar junto? Por que não põe os dois para jogar junto? Agora virou a dupla titular dele. O time do São Paulo erra na marcação. A gente viu hoje o Tolói armando o time. Quer dizer, daí já dá para perceber o quanto tem de coisa errada. O Centurion foi um dos poucos que tentou, que agrediu, mas assim, é muita coisa errada. O São Paulo, assim, desde a administração... Então agora vamos lembrar, Danilo, o cara que fez o gol. Nossa, esse vídeo vai ficar dislexo porque assim, eu estou simplesmente, pessoal, assim, e é difícil, eu estou simplesmente assim, tomado
por um sentimento muito ruim de raiva e de inconformidade com um time que o São Paulo é hoje. Um time que se apequenou, um time que se orgulha de uma grandeza do passado, um time que tem um monte de dirigentes que bate o peito e fala grosso, mas que fica colhendo as glórias de pessoas que construíram essas coisas lá atrás. Então assim, entendo que o Carlos Miguel Aidar tenha muito trabalho e que ele começou agora, eu nem vou culpar essa administração, não dá para saber dessa administração, mas desde a administração passada nós temos pessoas que ainda estão em cargos importantes que falam grosso e despropositadamente. Querem um exemplo? O Danilo, quando ele voltou para o Brasil, foi uma diferença de coisa de 20 mil reais que separou ele no salário, do Corinthians para o São Paulo. E aí teve dirigente naquela época, eu não me recordo quem era, quem foi, mas o responsável, eu queria muito que estivesse assistindo o jogo não, esse vídeo, porque eu tenho vontade de falar, cara, você que disse que o Danilo não valia a pena porque está velho, velho são suas ideias em relação ao futebol. O Danilo veio para o Corinthians, conquistou a Libertadores e um Mundial com eles, e ganhou a maior parte dos clássicos disputados. O São Paulo conseguiu ganhar com o Danilo em campo, com o Rogério fazendo o 100º gol. De lá pra cá, o Danilo se mostra como um jogador ultra versátil, ultra competente e ultra decisivo. Mas o senhor dirigente que bateu no peito falando, ele tá velho, e que depois foi correr atrás de um monte de jovens, de milhares de contratações erradas, tá aí. O Danilo calou sua boca e mostrou a imbecilidade do seu argumento. E é curioso, porque eu vejo hoje dirigente batendo no peito, falando, o Lugano tá velho, não tem espaço nesse time. E quem que a gente joga? Edson Silva. E eu nem vou criticar tanto o Edson Silva, porque pra mim, o grande problema dessa equipe hoje é o Muricy Ramalho. E por que o Muricy Ramalho? O Muricy Ramalho teve um problema de saúde. O Muricy Ramalho, ele está se poupando. Ele pisou no freio. E assim, eu tenho um baita respeito por ele. Mas escuta, o Cicinho, quando voltou para São Paulo, eu também tenho muita gratidão pelo Cicinho. Mas o Cicinho não estava conseguindo corresponder, porque ele já não tinha mais aquele peso e tal. O que a gente fez? A gente não deixou ele jogar. Por quê? Porque ele não estava bem. Se eu tenho um lateral que não consegue correr, eu não vou colocar ele na lateral. Eu não vou colocar ele para jogar. Por que um técnico que se poupa, eu tenho que manter? Porque não, ele foi campeão 3 vezes brasileiro. Não, porque... Gente, eu acredito que o Muricy possa dar a volta por cima, mas cada vez fica mais difícil. O São Paulo é um time perdido, é um catado em campo. Sabe como é que é o ataque do São Paulo? São Paulo rifa a bola para a área e torce para alguém fazer alguma coisa. Não é um cruzamento pensado, não é uma jogada ensaiada, não. É um bumba meu boi. Às vezes é bola alta, às vezes é bola rasteira, às vezes o jogador nem olha. Teve um lance hoje bizarro em que o jogador de São Paulo cobrou o lateral e o cara cabeceou para trás e não tinha ninguém. Mas ele torceu para que tivesse. Aí tomara que tenha alguém. O que é isso? O que está acontecendo? Então assim, cadê a formação tática? Cadê o esquema tático? Qual é o time titular? Senhor Muricy Ramalho, eu sei que o senhor assiste futebol europeu e gosta daquele técnico e para cada time tem um jogo, mas olha, para isso precisa ter um pouco mais de competência, para isso precisa ter um pouco mais de peças. Então assim, vamos fazer o feijão com arroz, vamos acertar o time, vamos fazer o time jogar simples. O São Paulo só joga contra time pequeno. Isso vale para alguns jogadores carimbados, como o Ganso, como o Luiz Fabiano, que não vai pra cima, que não agride. Veja o argentino, que o Muricy sequer queria levar pro banco. E foi o melhor em campo. Então assim, eu não vou, mas é mais uma derrota que deixa a gente chateado, é mais uma derrota que faz com que a gente passe uma semana infernal e ainda mais preocupados porque o jogo de retorno da Libertadores, o último jogo decisivo, que o São Paulo provavelmente vai precisando do resultado, é contra o Corinthians, que o São Paulo não ganha há milênios. Então assim, é cansativo, mas eu não vou baixar a cabeça porque é o time da fé. Eu acredito realmente no São Paulo, eu acredito em superação. Mas eu vou lembrar para esses diretores que falam grosso e pouco fazem. O São Paulo se construiu com organização, o São Paulo se construiu com administração, o São Paulo se construiu com talento destes que antecederam vocês e que botaram e arregaçaram as mangas e fizeram muito mais do que discursaram. Hoje o São Paulo é um time de discurso, é um time de dirigentes que falam grosso e pouco fazem, de dirigentes que vêm se exibir em Twitter, em Facebook. Gente, menos. Vamos trabalhar mais, vamos falar menos, vamos parar de ser irreverente em entrevista e vamos arregaçar as mangas para mudar essa realidade. Eu não vou baixar a cabeça. O São Paulo é o clube da fé, mas infelizmente, hoje, não é o clube da fé, é o time do acaso. Se ganhar, é por acaso. Eu vou continuar acreditando porque é um time que tem história e que tem grandeza e me permite continuar com a cabeça erguida. Dói, cansa, eu tô irritado, é difícil até de pensar no que falar, mas eu não vou desistir, eu vou continuar indo no estádio, eu vou continuar gritando, eu vou continuar apoiando, até não ter mais forças.
Mas não basta que apenas eu faça isso. Então, vocês que estão aí dirigindo esse clube, arregassem as mangas, comecem a mostrar serviço, chega de pataquada, chega de falar grosso, vamos mostrar atitude e vamos cobrar desses jogadores dentro de campo o empenho que a torcida tem de ir no estádio. É isso por hoje. Pessoal, um abração para todo mundo, força para todo mundo para vencer essa semana, e é isso, vamos esperar que esse inferno só acaba se a gente ganhar o jogo da Libertadores deles lá. E a gente até lá vai torcer e empurrar esse time para ver se esse time ganha caráter. O que me dá esperanças? Michel Bastos, esse Cafu que entrou hoje até que com bastante personalidade e principalmente o Centurion. São 3 caras que eu estou depositando muita força, tá? E é isso. Um abração para todo mundo e até a próxima semana.